Você já reparou que quanto mais você quer alguma coisa, mais isso se afasta de você e mais a vida desanda? Pois é, mas pode ficar tranquilo porque o filme Rush nos ensina como e por que nós devemos levar uma vida equilibrada. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje o nosso papo vai ser sobre um filme repleto de ação, rivalidade e velocidade que nos traz grandes reflexões e uma delas sendo sobre a importância de encontrar o equilíbrio na vida. A obra que nós vamos analisar se chama Rush, no limite da emoção. Galera, há vários atrativos nesse filme que fazem com que ele seja o tópico da nossa conversa. Por exemplo, ele retrata a história real da competitividade entre os pilotos de Fórmula 1, Niki Lauda e James Hunt. Além disso, os atores que interpretam essas grandes figuras são, respectivamente, o Daniel Bru e o Chris Hemsworth. Agora, não pensem que os pontos positivos param por aí, porque, na verdade, o aspecto principal dessa obra é nos ensinar como e por que nós devemos levar uma vida equilibrada. Patrick, não é possível, cara. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá me falando, então, que dois corredores de Fórmula 1 que não respeitam limites podem me ensinar a encontrar o ponto de equilíbrio na minha vida? Bingo! É exatamente isso. Só que, é claro, a gente não vai parar por aí, porque, na verdade, nós também vamos explorar duas outras lições de vida valiosíssimas presentes nesse filme. Portanto, pessoal, vistam seus capacetes e macacões, abasteçam o veículo e se preparem para a nossa corrida de hoje. E claro, não se esqueçam de já deixar aquele like agora no início do vídeo e caso você ainda não seja inscrito, é só clicar no botãozinho aí embaixo e vamos que vamos. Seguinte, galera, a gente não pode esquecer que sempre antes de uma corrida, um piloto precisa fazer o reconhecimento da pista e inclusive dar uma volta de aquecimento para se preparar para o que está por vir. Portanto, nada mais justo do que nós fazermos a mesma coisa e relembrar um pouquinho da narrativa do filme antes de partir para os ensinamentos. Um último aviso importante. Caso você ainda não tenha tido a oportunidade de assistir a esse filme, pode ficar tranquilo, porque ele está disponível na Netflix, então é só conferir por lá. E agora, vamos à nossa volta de aquecimento. O filme se passa na década de 70 e aborda a história verídica dos pilotos de Fórmula 1, Niki Lauda e James Hunt, que com características e personalidades diametralmente opostas, iniciam uma das maiores rivalidades do automobilismo. E buscando superar e ultrapassar um ao outro a todo custo, os pilotos não medem esforços para vencer. A partir de então, nós acompanhamos a jornada de Niki e James disputando pelo primeiro lugar, assim como todas as adversidades e problemas que essa competitividade é capaz de causar. Bom, pessoal, agora que nós já estamos com os pneus devidamente aquecidos, nada mais justo do que acelerar fundo e partir para os ensinamentos presentes no filme Rush, no limite da emoção. Então, vambora que o sinal tá verde. Lição número 1. A vida é sobre encontrar o equilíbrio. Pessoal, o Niki Lauda e o James Hunt fazem parte da mesma geração de pilotos. E, inclusive, eles iniciaram as suas carreiras de forma muito parecida. Ambos foram integrantes da Fórmula 3, ambos sonhavam em se tornar grandes nomes do automobilismo, eram motivados pelo desejo de vitória e utilizaram praticamente o mesmo meio para serem aceitos na Fórmula 1. Só que as semelhanças param por aí. Então, para entender um pouquinho melhor sobre o comportamento e a personalidade de cada um deles, vamos traçar rapidamente o perfil desses pilotos, a começar pelo Niki Lauda. Galera, o Niki era uma pessoa absolutamente cerebral e guiada pela razão. Ele conhecia cada parte do carro nos seus mínimos detalhes, estudava sobre aerodinâmica, calculava os riscos de acidente em uma determinada pista e, principalmente, se preocupava com o campeonato como um todo. Ou seja, competitivo que era, o Lauda corria com o regulamento debaixo do braço. E compreendia muito bem que para alcançar sua meta e ganhar competições, ele não podia se preocupar com uma única corrida. Em vez
disso, o que realmente importava era o somatório de pontos ao longo de toda a temporada. Resumindo o seu perfil, o Nick era um piloto absolutamente frio e calculista. Bom, agora vamos ao James Hunt. Pessoal, ele era um homem 100% guiado pelas suas emoções e pelo seu instinto. A vida do Hunt era completamente desregrada, repleta de bebidas e outras drogas, festas e sem qualquer planejamento futuro. Tudo o que ele se propunha a fazer era realizado de forma intensa. Então, por exemplo, para ele, nada era mais importante do que a vitória, nem sequer a sua própria vida. Ou seja, o James pouco se importava com as condições da pista e com os riscos da sua direção. Portanto, volta e meia ele fazia ultrapassagens perigosas e que colocavam todos em risco. Bom, galera, por mais que esses pilotos ocupem dois extremos opostos em termos de personalidade, há algo em comum e muito perigoso nas suas condutas, que é o excesso. Afinal de contas, o único foco deles é levantar a taça ao final da temporada e eles não medem esforços para que isso aconteça. Só que ao longo do filme, a gente percebe que esse tipo de comportamento gera um problema muito grande, que é o seguinte: o Nick e o James estão tão cegos pela sede de superar um ao outro que eles não conseguem perceber que existem outras maneiras mais simples e saudáveis de chegar à vitória e passam a fazer mal a si próprios e a todos que estão ao seu redor. Ou seja, eles perderam completamente o limite do que é sensato e tudo passou a ser ou 8 ou 80. E ao longo do filme, nós chegamos a perceber que os excessos que eles cometem são tão absurdos que chegam a causar, por exemplo, um acidente quase fatal ao Nick Lauda. Inclusive, se é que isso é possível, há algo mais triste ainda do que esse acontecimento, que é o fato de que o excesso foi realmente capaz de destruir e despedaçar a vida dos dois. Isso tudo por colocar a vitória em primeiro lugar. E pessoal, a jornada do Hunt e do Lauda com os seus exageros me gerou uma reflexão sobre a importância de encontrar equilíbrio nas nossas vidas. Porque se nós pararmos para observar as situações ao nosso redor, a gente vai perceber que a maioria de nós, quando coloca alguma coisa na cabeça, tem a tendência de excluir todo o resto que não esteja relacionado a isso e partir para cima. E sabe o que é mais curioso nesse comportamento? É que ele costuma ser visto como algo admirável e heróico, porque a gente não consegue perceber que, na verdade, isso é um tipo de excesso. E aí nós falamos coisas como: aí, aquela pessoa lá, ela é obstinada. Ela corre atrás do que quer e vai pra cima independentemente do que aconteça. E pô, isso é maneiro pra caramba, cara. Mas será que o excesso vale a pena? Então, para analisar se esse comportamento é realmente positivo, vamos pegar um exemplo bem simples, mas eficaz. Bom, eu imagino que todos vocês já tenham se sentido tontos pelo menos uma vez na vida, certo? E o que acontece nesse estado? A gente simplesmente perde o foco e não consegue caminhar em linha reta. Ou seja, a gente fica zigue-zagueando sem propósito ou objetivo, cai, corre o risco de se machucar e principalmente perde o controle e a noção de tudo que está ao nosso redor. E qual é o outro lado dessa moeda, galera? O equilíbrio. Porque percebam que quando nós estamos centrados no nosso eixo, a gente tem a habilidade de conduzir o nosso corpo perfeitamente, perceber a melhor rota para chegar ao nosso destino e desviar de possíveis obstáculos. Portanto, baseado nisso, a gente pode dizer que o excesso se assemelha à tontura, já que ele retira a nossa lucidez. Ué, peraí, calma, Patrick, vamos lá. Não tá fazendo sentido, cara. Porque você acabou de dizer que o exagero atrapalha o nosso foco. Mas o filme mostra que foi justamente esse tipo de comportamento que aproximou o Nick e o James dos seus propósitos. Ou seja, o excesso só os estimulou na busca pelo que eles queriam. Então, pessoal, na verdade não foi bem assim. Porque se nós analisarmos minuciosamente a jornada desses dois, fica claro que, inicialmente, eles tinham sim a meta de se tornar pilotos melhores e de ganhar vários campeonatos. Mas rapidamente os excessos começaram a tomar conta deles.
Ou seja, eles deixaram de correr pelos seus ideais e passaram a fazer isso por pura competitividade e vontade de superar o outro. E olhem que triste isso, pessoal. O James e o Lauda pegaram um sonho que eles tiveram quando criança e o transformaram em um pesadelo. Porque o ato de entrar no carro e completar as voltas deixou de ser algo prazeroso e apaixonante para se tornar uma disputa sem sentido e que colocava as suas próprias vidas em perigo. Portanto, galera, nós definitivamente precisamos aprender a encontrar o equilíbrio. E como a gente faz isso? O primeiro passo é compreender onde nós estamos agora. Afinal de contas, se eu não souber o meu ponto de partida, eu jamais vou chegar ao lugar que eu quero. Então, assim como na analogia da tontura, eu preciso compreender se eu tô caído, se eu tô caminhando em direção a um obstáculo, ou até mesmo se eu tô fora da rota que eu quero seguir. Então, aproveita para tirar um tempo e observar cada área da sua vida buscando reequilibrá-la. E outro ponto essencial é estar atento ao que acontece dentro de nós. Porque reparem o seguinte, os primeiros indícios do excesso, antes mesmo dele se manifestar do lado de fora, ocorrem sempre no nosso corpo. Então, por exemplo, se você vem sentindo raiva há muito tempo, preguiça ou qualquer outra coisa em demasia, é preciso ficar muito alerta e pisar no freio imediatamente. Porque nesse momento nós ainda podemos intervir e retornar ao eixo de equilíbrio. Agora, se a gente demorar um pouquinho mais, o excesso vai se manifestar do lado de fora e aí, pessoal, já não tem mais volta. As consequências costumam ser muito graves e dolorosas. Voltando ao caso dos pilotos, por exemplo, para ilustrar esse tópico, antes de uma determinada corrida, estava chovendo horrores e o Nick sentiu que era arriscado demais correr. Ele realmente não estava se sentindo confortável para entrar no carro naquele dia. Portanto, ele convocou uma reunião com todos os outros corredores e pediu para que a prova fosse cancelada. Só que a galera achou que ele estava fazendo isso para ganhar o campeonato, porque ele estava em primeiro lugar. Resumo da ópera: o Nick foi dominado por tanta raiva e vontade de provar que ele não havia feito isso por medo ou para tirar vantagem, que ele entrou no carro e adivinhem o que aconteceu. Ele acabou sofrendo um acidente gravíssimo, chegou muito perto da morte e carregou sequelas desse episódio para o resto da sua vida. Portanto, pessoal, evitem os excessos a qualquer custo, afinal de contas, eles não nos levam a lugar algum. Prestem muita atenção ao que se passa no interior de vocês e encontrem o equilíbrio. Ah, um aviso importante. Por outro lado, é essencial compreender também que vez ou outra nós vamos sair sim do eixo e isso é completamente natural. Então, assim que vocês perceberem que escaparam, façam o que a gente aprendeu com o James e com o Lauda e voltem ao equilíbrio. Lição número 2. O seu inimigo é o seu melhor professor. Pessoal, a relação entre o Nick Lauda e o James Hunt era de uma rivalidade fora do comum. E isso acontecia, em primeiro lugar, porque eles eram, de fato, os melhores pilotos da Fórmula 1 na década de 70. Então, meio que as pessoas desconsideravam a possibilidade de que outro piloto, que não eles, ganhasse o campeonato. Agora, além disso, existe também o fato de que lá no fundo eles não apenas admiravam, como também secretamente invejavam as qualidades um do outro. Então, por exemplo, o James ficava encantado com a incrível capacidade de concentração e de foco do Nick durante as corridas, porque absolutamente nada o distraía. Já o Lauda ficou hipnotizado pela garra do Hunt quando ele assumia a direção, porque era como se ele tivesse instintos muito apurados que o possibilitavam fazer manobras e ultrapassagens sensacionais. Ou seja, olhem que curiosa e profunda a relação que eles desenvolveram.
Para quem observava de fora, parecia que eles eram inimigos que queriam se matar, porque volta e meia eles trocavam xingamentos, criticavam o modo de vida do outro e faziam de tudo para vencer. E sobre esse último ponto, teve inclusive um episódio muito engraçado que foi o seguinte: o James ganhou uma determinada corrida e o Lauda, não querendo deixar barato, reclamou com as autoridades que o carro do Hans não estava cumprindo as exigências da Fórmula 1. Aí foi um alvoroço só, porque tiveram que revistar o veículo e acabaram descobrindo que o pneu tinha 1,5 centímetro a mais do que o permitido. Ou seja, com isso, o Nick ficou em primeiro lugar. Mas o fato é, galera, que por trás de todas essas picuinhas, o que eles realmente desejavam era buscar no outro aquilo que faltava neles. Era praticamente como se eles fossem o Yin e o Yang. Tanto que depois de alguns bons anos e amadurecimento por parte dos pilotos, eles se esbarraram pela vida e desse encontro surgiu uma grande lição sobre a importância do inimigo. Porque o Lauda virou pro James e disse o seguinte: "Cara, eu quase morri no hospital. E eu ficava sofrendo e assistindo você correr, sabendo que era para eu estar lá e para ganhar o campeonato que era meu. Mas aí, uma vez o meu médico chegou para mim e disse: Sr. Lauda, posso te dar um conselho? Para de achar que ter um inimigo é uma maldição, porque na verdade isso pode ser uma bênção. Afinal de contas, um sábio ganha mais dos inimigos do que um tolo dos amigos." E pessoal, essa frase me fez reparar algo muito interessante e que passava despercebido por mim, que é a oportunidade que nós temos todos os dias para aprender com as pessoas que nós não gostamos ou que nos tiram do sério. Porque quais são os comportamentos que a gente costuma ter ao nos deparar com alguém assim? Ou a gente ignora, ou revira os olhos, ou critica, ou faz tudo isso de uma vez só. Mas, no fim das contas, nós somos os únicos prejudicados por isso, certo? Porque a pessoa vai seguir a vida dela normalmente e você vai ficar apegado à raiva pelo que ela te fez ou disse. E a pergunta interessante é a seguinte: será que todo esse desgaste emocional, psicológico e físico realmente valem a pena? Você acha que está ganhando alguma coisa positiva com isso? É claro que não, não é mesmo? Beleza, já que a gente sabe que isso não nos faz bem, o próximo questionamento que nós devemos nos fazer é: por que eu ajo assim então? E aí, galera, a gente chega num ponto um pouco mais delicado e que dói admitir, que é o seguinte: nós costumamos gostar de falar mal e de criticar as pessoas, porque isso, mesmo que inconscientemente, faz com que a gente se sinta superior. Não é à toa que a gente gosta tanto de fazer fofoca, por exemplo. É uma espécie de guilty pleasure. Só que nós precisamos perceber que isso não acrescenta absolutamente nada nas nossas vidas. E sabe o que é muito curioso? Esse tipo de comportamento expõe mais as nossas falhas e fraquezas do que as das outras pessoas. Aliás, existe uma frase que diz que o que te incomoda no outro está em você. E pessoal, isso é assustadoramente verdade. Por exemplo, se nós voltarmos para a relação entre o Hans e o Lauda por uns instantes, fica evidente para nós que estamos de fora que todos os defeitos que eles apontam no outro, eles também carregam em si. Inclusive, até mesmo de forma mais acentuada. Ou seja, o Nick diz que o James é imprudente, mas ele claramente também é. Da mesma forma que o James acusa o Nick de se comportar como um cretino, dá as costas e faz exatamente a mesma coisa. Mas galera, sabe o que é mais bonito na história deles? É que no fim das contas, eles compreendem que precisam um do outro e que eles se completam. Porque é essa relação que os motiva a serem melhores e a se superarem a cada dia. Então, galera, o que a gente precisa compreender é que a partir de agora, sempre que algo nos incomodar em alguém, a primeira coisa que nós temos que fazer, em vez de criticar o outro, é procurar esse elemento em nós mesmos.
E isso, é claro, não é fácil de se fazer porque demanda uma certa maturidade, mas sem dúvidas é a melhor atitude que nós podemos tomar. Aliás, isso pode ser visto como algo interessante e até mesmo divertido de se fazer. Afinal de contas, descobrir as nossas falhas e corrigi-las é a melhor maneira de nos tornarmos seres humanos cada vez melhores e mais conscientes. Portanto, pessoal, como nós aprendemos com o Nick Lauda e o James Hunt, o nosso inimigo não passa de um espelho que reflete tudo aquilo que precisa ser melhorado em nós. Terceira e última lição, e pessoal, esse ensinamento conclui da melhor forma a nossa jornada com o filme Rush, No Limite da Emoção. Então, pega essa beterraba, compreenda a hora de parar. Galera, a competitividade entre o Lauda e o Hunt se intensificou de forma tão acelerada que ultrapassou todos os limites possíveis. Então, por exemplo, os cuidados que eles tomavam antes com a pista e com as condições climáticas deixaram de ser importantes. A saúde mental ficou para escanteio e, o mais surpreendente de tudo, até mesmo as suas vidas deixaram de ser importantes perto da necessidade de conquistar a vitória. Portanto, para cada excesso que eles cometiam, surgiam novas consequências que eram simplesmente ignoradas por eles. E se nós pararmos para analisar, a gente vai perceber que, na verdade, todas as coisas de mal que aconteceram a eles poderiam ter sido facilmente evitadas se não fosse pelo desejo cego de sucesso. Só que sabe o que acontece quando a vida nos dá diversas oportunidades de aprender uma lição e nós fingimos que não é conosco? Chega uma hora em que ela nos derruba. E pessoal, em casos como esse, o baque costuma ser bem forte e sofrido. Afinal de contas, às vezes tem que doer pra gente aprender. E adivinhem só o que aconteceu com os nossos queridos pilotos. A vida precisou intervir dessa maneira para os dois compreenderem que estava na hora de pisar no freio. E como isso se deu? Seguinte, lembram que o Lauda sofreu um acidente gravíssimo que quase o matou e que deixou sequelas? Pois então, esse foi o chacoalhão que ele recebeu. Só que acreditem se quiser, ele se recusou a aprender a lição e mesmo assim voltou a correr. Então, chegou o momento da última corrida de todas, que definiria o campeão mundial de Fórmula 1, e, é claro, a disputa estava entre ele e o Hunt. Só que o clima estava péssimo e a pista super perigosa, mas a sede de vencer era tão insaciável que eles não se importaram com isso. Entretanto, olhem o que aconteceu. Assim que a corrida começou, o Lauda, que claramente não estava nas suas melhores condições, teve uma epifania. Ele compreendeu naquele instante que ter sobrevivido ao acidente era uma lição e uma oportunidade de levar a vida de forma mais consciente, leve e saudável. Aliás, não apenas isso, ele percebeu finalmente que estava cometendo excessos e que esse caminho jamais o levaria à verdadeira vitória. Portanto, sabem o que ele fez? Estacionou o carro e simplesmente desistiu da corrida, deixando que o James Hunt fosse o campeão. E pessoal, essa é uma baita lição para nós. Porque será que a vida está nos mostrando sinais de que a gente está no caminho errado e nós sequer estamos percebendo? Essa é uma pergunta que vale muito a pena a gente tirar um tempo para poder refletir sobre. Porque lembrem-se, a vida sempre nos oferece a oportunidade de aprender uma lição sem que precise haver tanto sofrimento. Para comprovar isso, basta que a gente olhe para as nossas próprias vidas. Porque para todo grande tombo que nós levamos, inevitavelmente nós recebemos diversos alertas ao longo da jornada. Ou seja, se você está vendo que está caminhando na direção errada, para. E não achem que esse comportamento é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário, é necessária uma grande sabedoria para compreender que é a hora de parar. Porque a gente não precisa chegar
chegar ao final de toda a corrida e nem toda a pista precisa ser percorrida por nós. Saibam diferenciar e estejam muito atentos aos sinais que são colocados no seu caminho, por menores que sejam. Portanto, galera, a lição aí é compreender que a vida sempre nos oferece a possibilidade de aprender algo de forma mais simples e menos dolorosa. E que nós não precisamos seguir o mesmo caminho do Nick e do James para descobrir na marra a hora de parar. Pessoal, me contem aqui nos comentários, por favor, qual lição mais reverberou com vocês e também se existem outros filmes baseados em fatos reais que vocês querem que a gente analise por aqui. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje, galera, então um beijo para vocês.